Então, é como se eu tivesse duas luvas, né? Enquanto eu não calço, eu tenho liberdade de calçar qualquer uma em cada mão. Ou qualquer meia, melhor meia, né? Então, se eu tenho duas meias, eu posso usar qualquer uma em cada pé, no direito ou no esquerdo. No momento em que eu escolho uma para calçar no direito, a outra só pode ir no esquerdo, concordam comigo? Então, aqui eu também só teria grau de liberdade 1. Como é que eu calculo o grau de liberdade? É o número de classes menos 1. É muito simples para esse exemplo, certo? Então, agora, vamos lá para a tabela do Qi quadrado. Então, na tabela do Qi quadrado, a gente tem distribuição de valores, né, de desvios que foram encontrados em experimentos com GL1, ok? E aqui, o que essa tabela está dizendo é o seguinte: quando eu faço esse tipo de experimento 100 vezes, em menos de 5% das vezes, eu encontro desvios maiores do que esses aqui. Então, os meus desvios são pequenos, porque só em 5% das vezes eles são maiores. Então, eu posso considerar isso como seguro, ok? E isso significa dizer o seguinte: esses desvios são pequenos, portanto, eu posso considerar aquela proporção como uma proporção próxima do 3:1. Estão lembrados? Na realidade, os nossos desvios somados, eles equivaleram a 0,2632 com o GL1. Então, esse valor, ele é maior do que 0,016, ele é maior do que 0,102, ele é maior do que esse aqui, mas ele se encaixa nessa classe daqui. Então, é aqui que a gente vai situar o nosso valor. E aí, então, a probabilidade desse evento acontecer é entre 75% e 90%, ok? Essa é a confiabilidade do meu experimento. Daí, vocês vão me dizer, interpreta isso. Quando a faixa do Qi quadrado calculado cai aqui, eu diria o seguinte: entre 75% e 90% das vezes que a gente repete experimentos iguais a esse, os desvios são menores do que esses que a gente observou. Ou seja, os nossos desvios são relativamente grandes. Mas por que a gente continua aceitando esses desvios como sendo parte aleatória do processo e ainda considerando, portanto, essa proporção como uma proporção 3:1? Porque nos eventos biológicos eu tenho muitos fatores contribuindo. Então se estabeleceu que o grau limite de confiabilidade é 0,95. Então se eu tivesse desvios somados de até 3.841, eu ainda iria considerar aquela proporção como 3:1. Entenderam? Beleza. Então agora vamos lá para o nosso segundo exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui. E se eu tivesse um cruzamento que observa duas características conjuntamente, né? O que a gente chama de hibridismo. Então imaginem o seguinte: ele está cruzando uma ervilha lisa e amarela heterozigota com outra ervilha lisa e amarela heterozigota. O que eu espero encontrar na F2, né? A gente vai ver pelo quadro de Pinet que o que a gente esperaria seria a multiplicação do 3:1 separadamente, lembram? Porque eram lisa e amarela. Se lisa é 3:1 e amarela é 3:1, então o que eu espero é a multiplicação dessas duas probabilidades, 3:1 vezes 3:1. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 1, 1, ok? 9, 3, 3, 1. Como é que eu posso tirar esse valor sem fazer a multiplicação? Eu posso ir para o quadro de Pinet, ok? Então, eu vou para o quadro de Pinet das duas características conjuntas e o que eu vejo? Se eu cruzei variáveis que eram puras, homozigotas, e eu obtive uma F1 que era completamente heterozigota, tá? E agora eu vou cruzar esses heterozigotos entre si, eles vão produzir 4 tipos de gametas diferentes. Acompanhem comigo. O indivíduo que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele produz um gameta Vzão, Rzão, que está aqui. Ele produz um gameta Vzão, Rzinho, que está aqui, Vzão, Rzinho. Ele produz um gameta Vzinho, Rzão, que está aqui. E ele produz um gameta Vzinho, Rzinho, que está aqui. Vocês estão vendo? Todos esses gametas são distintos. Se eu tenho esse indivíduo se cruzando com ele mesmo, a chance desses gametas se encontrarem, ela equivale a uma chance desse indivíduo acontecer dentro de um quadro de 16 possibilidades, que se corresponde a 4 vezes 4. Então, olhem só, cruzando, né, juntando esses gametas, o que eu tenho? Indivíduo Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, e assim por diante. Vocês vão vendo os genótipos aqui.
Fenotipicamente, porque o rugoso, ele é dominante sobre o liso, é recessivo sobre o liso, e porque o verde, ele é recessivo sobre o amarelo, eu vou ter, na realidade, olhem só, Rzão é liso, Vzão é amarelo, então eu vou ter uma amarela, Rzão, Vzão, outra 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 amarela lisa, Rzão, Vzão, outra amarela lisa, Rzão, Vzão, outra amarela lisa, Rzão, Vzão, outra amarela lisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarelas lisas, para 3 verdes lisas, estão vendo aqui, ó, verde, lisa, Rzão, verde, lisa, Rzão, verde, lisa, Rzão. Para 3 amarelas rugosa, então olha só, ela é amarela, mas ela é Rzinho, 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 Rzinho. E para uma única, verde e rugosa. Essa me dá a proporção, então, 9, 3, 3, 1. Então, agora, vamos lá para o nosso exemplo. E vamos ver se a probabilidade de 250, 90, 77 e 33 não difere estatisticamente de 9, 3, 3, 1, ou se difere, que seria a nossa hipótese alternativa, tá? Para isso, a gente precisa encontrar os esperados. Novamente, nós vamos recorrer ao total da amostra para calcular os esperados, concordam? Agora, se eu somar todos esses números aqui, a minha amostra vai totalizar 440 indivíduos. O que eu esperaria seria 9/16 para essa classe, 3/16 para essa, 3/16 para essa e 1/16 para essa. Concordam comigo? Porque se para um gene a gente tinha 4 classes, para 2 genes a gente tem 4 vezes 4, que é 16. Então a gente vai ter frações de 16. 9 mais 3 mais 3 mais 1 dá 16, concordam? Então, agora eu sei que eu esperaria aqui 27,5, aqui 82,5, aqui 82,5 e aqui 247,5. Então, agora, tendo os esperados, é muito simples para calcular o Q quadrado. Eu vou para a minha fórmula, né? Do obtido menos o esperado, elevo ao quadrado e divido pelo esperado. Faço isso para cada classe obtida, né? E depois somo esses desvios, ok? Então, vamos lá. 33 menos 27,5 eleva ao quadrado e divide por 27,5. Dá 5,5 elevado ao quadrado, que dá 30,25, dividido por 27,5, que é o esperado, eu tenho 1,1. É o desvio dessa minha classe. Agora, 80 menos 82,5, dá 2,5. Eleva ao quadrado e divide pelo esperado, 82,5. Isso dá 6,25, dividido por 82,5, que dá um total de 0,076, ok? Vou para outra classe. Percebam. 77 menos 82,5 vai dar um desvio de menos 5,5 ao quadrado, que é, na realidade, o que integra esse, porque percebam, a soma dos desvios sempre tem que dar 0, porque a gente tem o mesmo número de amostra, né? E aí, se eu elevar isso ao quadrado e dividir pelo esperado, eu tenho esse número, e vou fazer a mesma coisa com a outra classe. 250 menos 247,5 vai dar 2,5, percebam, é complementar aqui esse sinal é positivo, tem um errinho, ok? Eleva ao quadrado, o sinal desaparece, 6,25, divido pelo esperado, 247,5, e o meu número aqui é 0,025. O meu Q quadrado total calculado, ele vai ser a soma de todos esses 4 desvios aqui, ok? Então, 1,1 mais 0,076, 0,3667, 0,025. O meu Q quadrado total vai ser 1,5679. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Qual é o meu grau de liberdade nessa amostra? Percebam. Eu usei o total da amostra para calcular os meus esperados, concordam? Então, eu peguei 440 e dividi por 16. Então, na realidade, se eu estabeleci essa primeira amostra, eu não tenho ainda certeza da segunda nem da terceira. Mas uma vez que eu estabelecer a primeira, a segunda e a terceira, tudo que faltar tem que estar integrante na quarta, concordam? Porque o meu total de esperados tem que dar 440. Então, novamente, os graus de liberdade aqui, eles são calculados pelo número de classes menos 1. Então, se eu tenho 4 classes distintas, o meu GL vai ser 3, percebem?
E aí, então, agora eu posso ir para a tabela do Q quadrado e ver qual é o nível de confiabilidade do meu experimento. Vamos voltar lá e olhar qual é o meu Q quadrado. É 15679, certo? Então, ó, ele está aqui entre 1213 e entre 2366, ok? Ele está entre esses dois valores. Então, a confiabilidade do meu experimento, ela está entre 25% e 50%. Ou seja, entre 25% e 50% das vezes, os meus desvios são menores do que esses que eu observei, mas eu ainda assim considero esses desvios pequenos bastantes para que sejam explicados meramente por obra do acaso, ok? E aí, se eu considero ainda pouco significativos, eu vou aceitar H0. Eu aceitaria até se o limite do Q quadrado calculado para GL3 fosse, olhem só, para GL3 o meu limite estaria aqui, ó, 7.815. Então, a soma dos meus desvios poderia ir até 7.815, que eu ainda consideraria essa proporção como sendo a proporção 9,331, ok? Entendido, pessoal? Então, como é que funciona esse Q quadrado? Vocês vão utilizar ele bastante nos exercícios, ok? Então, agora, o que eu peço é que vocês peguem a folha de exercício, tentem resolver esses exercícios baseados nessa aula, ok? E tirem eventuais dúvidas no nosso chat de conversa na internet, ok? Bons estudos para vocês, tchauzinho!